Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que atua nas sombras, onde ninguém vê, onde ninguém olha direito, todo mundo olha pelos lugares iluminados, só que por trás, pela sombra, uma grande mão controla tudo e você nem vê, né? De forma paralela. Não, Morilotsky? É isso aí, Brunão. Boas a todos e todas. Quero agradecer aos nossos ouvintes nos 4 cantos do mundo, em breve também na Antártica. Quero fazer aí um agradecimento especial aos companheiros e companheiras esquimós que nos ouvem em ondas curtas, nos iglus, a distante região das noites brancas. Lembrando que os mesmos oferecem suas esposas como presente aos visitantes. Logo, se receber a visita de um dos nossos integrantes dos Filhos do Cabaré, façam os mesmos e nos presenteiem. Lembrando que curtir é por hora gratuito. Então vamos aproveitar isso, tá, pessoal? Então não tenham medo, tá? Não há efeitos colaterais, então esmaguem o dedo no like. Simples assim. Pois, se não fizer, irei pichar uma maldição em vocês. Vossas mães virão trabalhar no cabaré e terá a periquita aprisionada e nem o Ibama conseguirá salvá-lo. Aí se der errado, a gente come o estoque. Já falei, só falei e repito. Um dia eu vou montar uma zona, se der errado eu vou comer todo o estoque. Se foda. Se foda. Os mais jovens nos abandonaram aqui, esses moleques safados. Foram pular carnaval em algum lugar. Ou foram só, sei lá o que eu posso falar. Eu estou um pouco inspirado para xingar as pessoas hoje. Estou pouco inspirado para xingar as pessoas hoje, Murilão. Mas, Murilo, como é que tá o carnaval? Tá curtindo o carnaval aí? Vai pro bloquinho? Eu gosto do carnaval. Obviamente eu não participo de blocos, né? Mas eu acho que é uma festa importante. É uma festa que tem tudo de bom, né? Na verdade, né? Tem sexo, tem droga, tem álcool. Tudo de bom. Tudo de bom. Se foda, tem tudo de bom. Vale tudo. Tudo bom no carnaval, obviamente. Quer dizer, não dá para dizer que é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa muito boa, né? Agora, se faz bem para a saúde, se a gente deve viver constantemente, né, mergulhado na droga, no álcool, é uma outra discussão. Mas, obviamente, o carnaval é um momento que tudo de bom está lá dentro do carnaval. Eu já nem idade para isso tenho mais, né? Então eu acompanho um pouco dos desfiles, né, das escolas de samba, acompanho, leio a respeito. Eu acho que é uma grande manifestação cultural do povo, especificamente, né, falando do Brasil, do povo brasileiro. Eu adoro ver os sambas enredo, acho que tem uma criatividade muito grande. Você encontra muita coisa boa nos sambas enredo. Então eu acredito que apesar de eu não ter assim um espírito carnavalesco que me associe à brasilidade que me faz que está presente no meu DNA, na minha alma, na minha criação, mas eu admiro muito o carnaval, eu vejo com muito bons olhos o carnaval.
Eu vejo que é uma manifestação cultural muito importante. Além disso, hoje é um grande business, né, porque onde você tem o carnaval, você tem lá o comércio acontecendo, a venda, então isso, né, as pessoas viajam, então isso é muito bom para os negócios também, né? Eu acredito que o brasileiro conseguiu entender bem isso e faz com que esse período seja um dos períodos em que o comércio mais ganha com a estadia, com as viagens, com o comércio no geral, né? Eu acho que perde para poucas coisas, acho que perde para Dia das Mães, acho que o Natal, se não me engano, mas é um período muito bom também para os negócios, e eu assim, quero apenas que as pessoas tenham um pouco de cuidado para que isso não possa em algum momento virar uma tragédia, né? Então, se beber, não dirija, tá? Use sempre preservativo, que é importante, né? Porque às vezes é apenas uma relação casual, né? E vocês que são jovens aí, né? Aproveitem bem, porque a vida ela é muito rápida. Então, você mudou o lema, então, né? Antes era sexo, drogas e rock and roll, agora é sexo, drogas e samba no pé. Exatamente. Tá liberado se drogar no carnaval aí. Você fala assim, bebê não dirige, mas bebê não transa, vai fazer filho aí, ó, idiota. Pode ver, ó. O índice é grande de nascimentos em novembro e dezembro. Pois é. Por que será? Por que será? Por causa do carnaval, porra. É lógico, mas eu sou da época eu sou de um período, né, Brunão, que a droga, ela, no carnaval, era as drogas recreativas, principalmente o lança-perfume, né? Ah, sim, coisa boba. Era a grande droga, não sei se hoje em dia ainda existe, né? Mas a grande droga era o lança-perfume, né? Era totalmente liberado, né? Os menores de idade usavam lança-perfume, né? Era uma coisa, uma delícia o lança-perfume, né? Cara, uma vez eu peguei um caso para defender que o cara, o cara foi preso no recinto da festa do peão, mas foi acusado de estar com lança-perfume, né? Só que na verdade era anti-respingo de solda, né? Se passou por lança-perfume, ou seja, ele estava enganando o consumidor. É que ele estava com drogas também, né? Na época, né? Mas ele estava passando isso como se fosse lança-perfume para os outros, anti-respingo de solda. Até eu me lembro na audiência, se o juiz brincou, falou assim, doutor, falou pro Ministério, pro promotor público, né, do promotor de público, falou assim, você vai querer editar como crime contra o Código de Defesa do Consumidor, porque o cara estava vendendo anti-respingo de solda. Eu até falei, isso aqui não tá como ilícito para entrar no... Mas aí tá aí, como ele tava com cocaína também, então ele dançou por causa da cocaína. Mas é mole. Olha o que os caras ficam cheirando para dar barato. Anti-respingo de solda. Depois que eu vi uma entrevista com o João Gordo, que ele falou que ficou ele e o Chorão cheirando buzina de... daquelas buzinas de lata, sabe? O pessoal ficou ele e o Chorão respirando, cheirando, sei lá como que consome aquilo, né? E aí a avó do Chorão, parece que foi, ou a mãe do Chorão, passou, falou, mas meu filho, o que vocês estão fazendo aí? Ah, não, mãe, nós estamos aqui fazendo um teste nessa buzina em lata aqui. Falei, então tá bom, passa aí. Não, mas ele desconfia que os dois estavam cheirando buzina de lata. Lembra, eu não sei como é que era aqui, né? Petrópolis não é tão interior quanto aqui é interior. Mas lá tinha Petrópolis tinha uns pivetes no centro de cidade, entendeu? Centro da cidade, tinha uns trombadinha, tinha isso em Petrópolis. E, mano, os moleques viviam cheirando cola, mano. Com uma sacolinha plástica assim, com cola dentro, comprava, né? Na época você conseguia na loja, você não comprava uma latinha inteira, você comprava um pouco só. Então o cara botava um pouquinho no saquinho, você comprava um pouquinho, mano, os moleques ficavam cheirando, cara, eu me lembro disso assim, e cara, você sabe que cola assim, cheirar cola te deixa mó agitadaço, né?
E os caras ficavam até meio agressivos, assim, os trombadinha. Pô, cara, Petrópolis tinha trombadinha, mano. Puta que pariu, velho. Tinha aqueles pivetinhos na rua, mano. Ficava roubando carteira da galera no centro. Sim. Outros tempos, acho que nem isso existe mais. Até isso acabou. Acabou, né? Inclusive a própria criminalidade, assim, um dos motivos é que sabe que eu estava numa região de São Paulo e eu estava indo embora, eu fiquei assim, olhando e pensando, eu estava num local bem periférico, tá? Muito periférico, e tem assim uma subida enorme. Capão assim, Redondo. Era o Capão Redondo, mas é um estilo, é o estilo, sabe? Não era o Capão Redondo. Mas assim, urbanizado, né? E na hora que eu olhei, era assim, uma subida enorme, mas veio uma garotada, era 4 e pouco da tarde, uma garotada, mas assim, um monte, uma avalanche de adolescente, pré-adolescente vindo. Eu fiquei olhando aquilo lá, o que é aquilo, né? Fui o carro assim devagar, eu nem ia subir, eu ia virar, mas eu parei um pouco para ver. À medida que foi descendo, deu tempo de eu olhar, eu vi aquele monte de garotos e garotas, mas com mochila nas costas. Tá? É a hora de sair da escola, eles fazem período integral, então eu ficava o dia todo na escola, né? Então eu fiquei olhando aquilo ali, falei, pô, que bom, né? Porque a escola, mesmo ruim, ainda é melhor uma escola ruim que escola nenhuma, né? E mostrando, quer dizer, que há uma mudança que foi havendo, né, na sociedade brasileira, e uma delas é o seguinte, né, que é o acesso das pessoas menos favorecidas, das pessoas mais pobres à escola. Porque eu tenho um grupo que eu faço parte, que é um grupo de primeiro grau, antiga 8ª série, né, que seria o 9º ano hoje. O pessoal ali de 13, 14 anos. E tem uma foto nossa, assim, de adolescentes, né? Eu fiquei olhando, era uma foto assim, Brunão, ela praticamente toda branca. Acho que tem uns 2 ali que talvez a africanidade passou meio de raspão, assim, sabe? Meio de longe, assim, passou de raspão. Mas é uma classe predominantemente branca, quer dizer, hoje não, quer dizer, eu passo e olho as escolas elas estão mais escuras no sentido de que as crianças vindas das classes menos favorecidas economicamente, elas estão acessando a escola, e isso é bom, né? Isso é bom para todo mundo, né? É bom para a sociedade, é bom para todo mundo. Então eu fiquei bastante impressionado com isso, e como você falou, acredito que essa questão, né, dessa criança que ela praticamente não tinha referência, ela não tinha escola, não tinha nada, sobrava para ela só criminalidade, ela tem sido cada vez menor, e isso é bom. Por outro lado, você tem uma criminalidade mais profissional em ação, né? Mais violenta, com mais armas, ligado a um crime organizado, com drogas como cocaína, né, como crack. A maconha nem é uma coisa que talvez esteja ficando até meio para trás, até meio demodê já, né? Hoje virou coisa de playboy, de classe média, fumar maconha. Dá mais bola para isso, essas maconhas do Paraguai, essas coisas horrorosas aí, essa bosta de burro com excremento de rato, e nem sei porque o pessoal usa essa coisa horrorosa, mas enfim, e fede, que é uma coisa, né, medonha. Então tem transitado nesse sentido, né? Então é o assalto a banco, né? É o crime digital, né? Tem havido cada vez mais isso. Então, assim, o país, apesar das determinadas mazelas, elas ainda perdurarem, mas a gente avançou sobre vários aspectos, né? Não adianta a gente querer dizer que não, mas sim, houve um avanço. Mas ainda a gente tem uma âncora muito pesada, está ligado ainda a essa discrepância brutal, violenta, econômica, né? Ainda nós não temos uma escola que ela seja coerente com as necessidades nossas, que é o que é um mundo do século XXI, um mundo da tecnologia, da biomedicina, de coisas, de inovações que têm surgido. O Brasil, inclusive, tem feito teste, né? Fazem 25 anos, fiquei sabendo,
de um medicamento que está se desenvolvendo no Brasil e já tirou 3 paraplégicos da cadeira de roda. Não sei se você viu essa matéria, né? Viu? É uma coisa impressionante. Quem desenvolveu isso aí é tudo maconheiro de faculdade federal, tá? Só para falar pra galera aí. Pois é. Então, assim... Só uma coisa, Murilo. Eu primeiro achei que quando você falou que tava vindo descendo um monte, que eu achei que fosse o arrastão que tá falando. Então, pois é, que a gente fica na cabeça, né? O arrastão. Eu falei, caralho, não, o arrastão. Não, pior, veio adolescente estudante. Porque a própria forma como as pessoas elas andam, elas caminham, elas dizem muito sobre a gente, né? Sobre nossa origem. E você via a forma como os garotos, os jovens, eles vinham caminhando assim de uma forma, como que eu posso dizer, orgulhosos de si. Eles estavam saindo da escola, né? Estavam estudando e tal. E eles ocuparam a rua, duas pequenas calçadas, eles ocuparam totalmente. Foi bonito de ver, sabe? Tá ficando velho mesmo, hein, Murilo? Fiquei emocionado com a criança dentro da escola. Olha que bonito, o futuro, nosso futuro. Aí vão esses filhos da puta e bota tudo errado quando faz 18 anos. Ah, se fuder também. Não, pois é, né, porra, mas daí, antes não ficasse estudando. A gente entra depois na qualidade da escola, né? A gente entra em outras coisas, né? Mas, que tem escola aí, cívico-militar aí, que os caras não sabem nem escrever, né? Que estão dando aula, né? Tem esse problema aí. E aquilo que a gente rabiscou assim, é importante falar, você que acha que faculdade federal só tem maconheiro, safado, meu irmão, pare de usar o 99, pare de usar o iFood, os Gympass, são todos maconheiros de faculdade federal que criaram essas porra aí, tá? O Nubank tem uma brasileira que era maconheira de faculdade federal. Para de usar essa porra, tá? Seja coerente com suas paradas, entendeu? Seja coerente com a sua ideologia de merda, antes de você ficar falando bosta, entendeu? Quem dera que faculdade fosse essa suruba toda que vocês falam, hein? Eu ia fazer 5 faculdades na minha vida, pô. Pois é, o pessoal caiu demais, viu? Eu frequentei a faculdade de estado, né? Não era estadual, não era federal. O pessoal muito careta, entendeu? Na verdade, assim, não tem nada a ver com o que as pessoas dizem, absolutamente nada a ver. É claro que alguns perdem um pouco vamos dizer assim, nunca tiveram liberdade, e quando encontram, não sabem meio como trabalhar aquilo, entendeu? Não, e Murilo, vou te falar uma coisa, federal, cara, eu vou dar um chute aqui, tá? 90% dos estudantes é tudo playboy, cara. Classe média. Não é pobre fudido que vai pra lá não, rapaz. Classe média, classe alta que entra nessa merda aí, ó. Melhorou do que era, assim, mas ainda assim é uma coisa muito... Eu assisti um depoimento de uma professora, e eu não vou lembrar o nome dela agora, mas depois eu quero até citar ela, e ela é uma moça negra, que ela entrou numa escola federal e ela vem de uma família muito pobre. O depoimento dela é um depoimento assim violento, no sentido de o choque de realidade, sabe? Ela falou, ela disse que ela fez a graduação. Ela fez a pós-graduação e foi na área de exatas. Hoje ela é professora, depois ela fez doutorado, né? Ela fez mestrado, doutorado. E ela, assim, ela não tinha passagem do ônibus para ir para a faculdade. E ela conta o que era isso. Sabe? Ela falou que ela traseirava. E ela é de Salvador, da Bahia, né? Que é pular, né? Sair pela parte do fundo do ônibus para não pagar passagem. Então ela falou que ela parava muitos quarteirões antes, né, para não saber onde ela morava, né? Ela não tem uma calculadora científica, porque tinha as matérias exatas, ela não tinha essa calculadora científica. Ela falou, eu não tinha uma roupa, eu não tinha um jaleco, né? Então ela falou assim, eu vivi de emprestar as coisas, e as pessoas que tinham pena da gente, de mim, de outro colega que tava, e dá pra gente, né, um jaleco, porque
Nós conseguimos adentrar a faculdade pública, mas a gente não tinha condição de permanecer nela, né? Então ela disse que um dia ela foi fazer uma prova, era uma prova muito difícil, falou, era uma prova de 3 horas. E assim que começou a prova, ela falou que ela teve um ataque de choro. A professora, com paciência, tirou ela da classe, falou, então, mas você não está preparado, está com problema, o que está acontecendo? Eu falei, não, que ela estudou, ela estava até preparada. E aí ela, no desabafo, ela começou a contar o que ela estava passando. Ela disse que enquanto ela contava, ela falou que a professora foi ficando transparente. Falou, era uma professora branca, ela foi perdendo a cor, porque ela não acreditava que a aluna dela passava uma situação dela, era uma situação até de fome que ela passava. Tá? Então ela falou, tudo bem, fica tranquila, tenta fazer a prova, depois a gente conversa. Então ela falou, essa professora orientou ela como conseguir uma bolsa dentro da faculdade, né, federal e tal, porque ela falou assim, a gente que vem da classe trabalhadora, das classes pobres, a gente nem sabe que existe bolsa lá dentro. Essa professora que orientou a gente, que me mostrou que havia forma de eu pegar uma bolsa, eu consegui uma bolsa, aí que eu consegui uma bolsa, que começou a melhorar um pouquinho a minha situação, né? Então ela falou, quem chega da classe média já sabe tudo isso já está posto para ela, né? Além do mais, quem era da classe média morava perto da faculdade. Falou, eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque eu morava na periferia, né? Então eram quase 4 horas por dia só de viagem. Mas nessas 4 horas, quem é da classe média já tinha estudado, já tinha almoçado ou jantado, no caso, já estava dormindo, já se preparando para o outro dia. Eu não tinha nem chegado em casa. Quando chegar em casa, eu tinha que ainda ajudar minha mãe a limpar a casa, fazer uma comida, enfim, né? Então, quer dizer, as pessoas elas não conhecem as realidades, né? E elas acabam falando um monte de besteira, um monte de tolice, né? Próprio do momento que a gente passa, em que as pessoas, elas são, o conhecimento delas é comprido como um oceano, né? E é raso. De um centímetro, com um pires. É um oceano de conhecimento de 1 centímetro de profundidade, né? Então, Murilo, diante desse relato que você falou da professora aí é foda. A gente tem que ficar ouvindo o Playboy falando merda da sociedade, né? É uma merda, né, cara? Eu vi gente que é uma bosta, cara. Eu não gosto dessa gente, velho. Quero tudo de mal pra elas. Sem zoeira, mano. Se tem alguém que eles estão tomando, o Playboy tá tomando o lugar do meu ódio dos evangélicos, velho. Tô começando a ficar nos evangélicos, deixar de lado. Eu tô começando a focar só nos Playboy, velho. Porque hoje gentezinha sem noção de realidade nenhuma, de porra nenhuma, e só abre a boca pra falar merda. Nunca vi, cara. A gente lá convive com o Coach Mirim lá no grupo, né? Tem o Coach Mirim, que ele segue a Xuxa, né? Que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Então, acha que a vida... porra, um Coach Mirim. Não sabe porra nenhuma de nada. É verborrágico. Você vê tudo que ele fala assim, você fala, mano, não tem profundidade nenhuma que você tá falando aí. Você fala tudo de forma rasa e tal. Então, mano, vai... É foda. Diante disso aí que tu falou, a gente tem que ficar ouvindo as merda, não lendo, né? Mas merda lá. E gente que tem privilégio na vida, entendeu? E achar que quem não tem é porque não tem mérito nisso. Tem que ir atrás das coisas. Meritocracia é meu peru. Sabe o que eu vejo, Brunão? É sempre aquela história, né? Eu sou de uma geração, né? Mas eu que vivi nos anos 80 e 90, mais especificamente nos anos 80, eu vi os filhos da classe média fazer coisas incríveis, sabe? Então foi a explosão do rock nacional, sabe? Então surgiu bons escritores, eram todos filhos da classe média, né? Pegue o exemplo do Cazuza. O rock dos anos 80, Murilo, todos eles eram classe média, velho. Então, quer dizer, eu vi uma classe média, filhos dessa classe média, fazer boas coisas, entendeu? Não que não tinha os playboyzaiada que era uma porcaria, que não valia, lógico, sempre teve, desde a época de Roma, né, eles já estavam aí. Mas assim, eu vi essa classe média produzir muita coisa boa, né, que inclusive tem efeitos positivos até hoje. Parece que a classe média hoje, os filhos da classe média, como você falou, eles resolveram virar coach, e a única coisa que tem para se fazer é virar coach, né? E falar bosta.
Esses caras são os caras que idolatram o Pablo Marçal, entendeu? Ao mesmo tempo que idolatra esse maluco, que ignora o que esse maluco fez, velho. Esse maluco dava golpe em velhinho, rapaz. Ele ficou rico com isso. Tem gravação do cara falando, ó, pega aqueles 200 lá, vai estudar, o maluco chefe do esquema lá. Falou assim, pega aqueles 200 lá e vai estudar, fala pra ele. Entendeu? Então, cara, vai pra merda. Galera, é o legal de ficar velho, Murilo. Lógico que eu não sou tão ancião quanto você. Mas o legal de... Tem sempre um cachorro latindo aqui em casa. Eu que seu cachorro não concordou com você, né? Mas... O legal de ficar velho é isso, velho. Tu não precisa ter filtro mais, tu não precisa ter, sabe, ali aquele tato pra conversar com os outros, não. Tu pode chegar e falar e foda-se, entendeu? Qualquer coisa fala, eu sou velho. Tô curtindo isso aí, velho, de ser sincero, tá ligado? Eu que falo, caralho, aquele velho lá é foda. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre um tema que talvez não é tão discutido como deveria ser, por N motivos, ele não é discutido, mas que viralizou essa semana. A gente está gravando aqui no sábado de carnaval. Viralizou nessa semana aí uma organização criminosa que atua em todo o país, mas ela é mais forte em outros estados do que no estado que a gente está, que determinou no Ceará o fim das torcidas organizadas tanto de Fortaleza quanto do Ceará, pela quantidade de brigas que existem entre as torcidas, né? E eles falaram, no comunicado, estava assim, vocês trazem muito problema para a quebrada, vocês estão enchendo muitos presídios e a gente já tinha avisado antes, chega. E aí teve uma enxurrada de vídeos e comunicados de torcida organizadas dizendo que estavam encerrando as atividades, teve presidente de torcida organizada falando que estava renunciando e tudo mais. Mas isso foi uma organização criminosa que determinou. Você vê anos e anos, você já viu o Ministério Público brigando contra isso, nunca aconteceu nada. Vem a organização criminosa e encerra no ato. Outros exemplos também, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, uma organização criminosa, que eu não vou falar o nome, para o nosso querido YouTube e o StreamYard não darem um soft ban na gente, né? Então não vou falar os nomes. Mas uma organização criminosa famosa aqui de São Paulo, que também determinou, chega de furto, chega de roubo para trabalhador, de roubar celular, essas coisas. Ele falou, tem uma molecada nova vindo aí, assim é o comunicado, tem uma molecada vindo nova aí que está faltando com respeito, com o comando, né? E falou, ó, vai pagar do jeito que tem que pagar. E aí, obviamente, e a gente está no estado hoje que usufrui de uma certa calma, vamos supor assim, se comparar com o Rio de Janeiro, que tem várias facções disputando o comando, a gente está no estado que tem uma só. E aí, obviamente, você não tem briga de facção aqui, então não tem aquela violência generalizada, então é meio apaziguado aqui. E aí, obviamente, tem governadores aí que usam isso, falam que a polícia é política pública, e não é política pública. Quem ouve alguma coisa sobre isso, e lê sobre isso, sabe exatamente que isso é em função de só ter uma organização criminosa aqui em São Paulo, uma gigantesca, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre isso, né? Que existe esse Estado e outras. Vocês viram nessa operação que teve recentemente aí na Faria Lima, da questão de lavagem de dinheiro, do volume de dinheiro que e já é sabido, por exemplo, que tem várias organizações criminosas que já tem promotor, que formou promotor, que pagou o cara para o cara entrar fazer faculdade, e o cara vai lá, se torna promotor público para atuar naquela área lá. Juiz, tem também, não foge, legislativo principalmente, vereadores, deputados estaduais, até deputados federais já, talvez até senadores, entendeu? Tem
executivo, deve ter, como o Brasil tem 5 mil municípios, cara, muitos municípios têm prefeitos aí que devem ter ligação com alguma organização, entendeu? E deve atuar de forma a auxiliar aquela organização, os trabalhos daquela organização. Então, a gente tem um estado paralelo. Um exemplo claro disso aqui também é que acontece, por exemplo, numa comunidade, numa favela, num lugar mais simples, assim. Por exemplo, se tem alguma coisa furtada, roubada, se o cara for procurar a polícia, esquece, vão fazer um BO e vão largar para lá. Agora, se o cara procura o disciplina, que é quem comanda aquela área ali, em pouco tempo vai aparecer o seu bem furtado, o seu bem roubado, entendeu? Então, tem N casos assim que a gente possa ficar elencando aqui. Tem um caso famoso, que teve uma reportagem uma vez, que o cara foi assaltar, o cara parou com a moto para falar, acho que com a irmã e com a namorada, um negócio assim, e veio um cara tentar roubar a moto dele, e o cara acabou atirando, né? Acabou atirando nesse rapaz da moto e matando ele. O irmão desse rapaz, da vítima, foi procurou o comando. Eles tinham uma chácara alugada só para isso, foram todos para lá, se deslocaram para lá, né? Todos se deslocaram para lá e foi feito um tribunal. Não foi videoconferência, mas foi por ligação lá em grupo, com os cabeças que estavam nos presídios, que eles julgaram, ouviram, como se fosse testemunha, ouviram o réu, no caso, né, o rapaz que matou, ouviram o irmão da vítima, deliberaram lá, falou assim, você tem o direito de matar ele. A gente aqui, você pode matar o cara, por ele ter matado seu irmão. O cara foi lá, matou o cara, e aí eu me lembro depois... nisso aconteceu essa reportagem, aí foi entrevistar o promotor falou, cara, eu estava fazendo aqui, estava aqui fazendo a denúncia do caso, e eles já tinham resolvido, entendeu? Já tinham matado o cara, já tinham resolvido. Então, às vezes, as pessoas, por causa dessa ausência do Estado, que é aquilo, né? Não existe vácuo de poder, muita gente já deve ter falado disso, não existe vácuo de poder, alguém ocupa aquele espaço, como muitas vezes o Estado ele não chega nesses locais, alguém chega, entendeu? Alguém chega. Então, acaba se tornando um estado paralelo. Daqui a pouco, a gente vai votar, não para eleger prefeito, governador, a gente vai votar para eleger quem vai ser o disciplina daquele lugar durante o período, entendeu? A gente vai fazer esse tipo de coisa, porque o negócio está tomando um tamanho tão grande que daqui a pouco não vai ser vai ser o estado oficial, o paralelo vai ser o normal, né? Esse outro aí que a gente sustenta com o imposto. E aí, tudo bom, cara? Acordou? Boa tarde aí, primeiramente aí, boa noite, bom final de semana, quer dizer, bom dia. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tô, Ah, tá. Acontece, Meu celular, não, só fala. Deixa o Murilo falar, depois você fala. Você chegou com meia hora de gravação, depois você fala. Meu celular não tá notificando, desculpa aí. Você só cumprimenta todo mundo. Cumprimentou todo mundo? Um abraço aí, pessoal. Tudo bem com vocês? É isso aí. E aí, Murilão, o que você pensa sobre isso aí, cara? Esse lance da gente estar vivendo num estado paralelo aí, que às vezes funciona mais do que o estado oficial. Eu diria que, infelizmente, funciona, em certo aspecto. A gente vive num período de transição. O mundo sempre passou por transições, né? Mais ou menos, mas sempre nós passamos por transição. O mundo sempre está em transição. Contudo, nessa era pós-moderna, essa era que a gente diz, né, que é a era internet, as coisas têm mudado muito rapidamente. Então, obviamente, eu sou de uma geração que lá nos 80, você tinha aquele estado oficial, existia a criminalidade, como sempre existiu. A criminalidade era uma coisa muito suburbana, né? Ela era uma coisa muito
ela praticamente não estava misturada à sociedade. E o crime, ele era um crime muito vulgar. Então era o roubo, era o assalto, era o trombadinha, era a venda pequenininha ali da droga, era o furto do carro, da mobilete, da bicicleta, do botijão de gás. Então era esse crime mais rasteiro, né? E como nós estamos num mundo que está em mudança muito profunda e muito rapidamente, e um país no Brasil como um país que enriqueceu bastante do que era, nós éramos um país muito pobre, nós ficamos um país muito rico, mal dividido, mas muito rico. Então você tem uma criminalidade que mudou muito. Em que sentido? Mudou no sentido de que ela tem ficado também cada vez mais profissional. Então nós não conseguimos superar essa desigualdade gritante. Nós não conseguimos, infelizmente. A gente continua com essa mesma desigualdade há alguns séculos. Contudo, a criminalidade, ela conseguiu evoluir. Então, assim, ela não quer mais saber do roubinho de celular, de fazer o assalto na casa, de roubar o carro, de fazer desmanche de carro. Ela não é mais esse o intuito dessa criminalidade que está aí, porque essa criminalidade, ela também evoluiu, no sentido de que ela foi se profissionalizando. Então ela quer o quê? Ela quer o roubo, ela quer o crime que de fato vai trazer grandes proventos. Porque hoje ela é uma organização, não é uma, duas, três pessoas que se juntam para praticar um assalto. Isso tem ficado cada vez mais raro, né? Não que isso ainda não exista, mas cada vez menos. Você tem o quê? Você tem organizações, facções, e para que elas possam sobreviver, elas precisam de um crime que traga para ela muito dinheiro, né? Então é o tráfico pesado de drogas, né? É a venda pesada de armas, é o roubo ao banco, né? Porque é no banco que você tem as grandes quantidades de dinheiro, né? É o roubo ao carro forte, né? É o roubo à joalheria, o contrabando, né? Mas não é o contrabando de pequena escala, é o contrabando de larga escala. Tudo isso associado ao quê? Associado à lavagem de dinheiro. Então você tem, como você tem grupos muito grandes, muito organizados, precisa de muito dinheiro, aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a lavagem desse dinheiro, você tem que transformar esse dinheiro num dinheiro legal, que era um dinheiro ilícito, você tem que transformar isso num dinheiro lícito. Então você tem cada vez mais esses grupos se organizando, e eles inclusive adquirindo contratos do governo, né? Então você tem lá contratos de limpeza urbana, transporte público, ligado a esses grupos organizados, criminosos organizados. Então, obviamente que, como esses grupos eles ainda têm um pé, o parte dele, né, ainda nas comunidades, porque a comunidade ela ainda vende a droga, né, em pequena escala. Isso aí ainda gera dinheiro, né, para eles. Eles não querem que as pessoas que lá vivam, elas se sintam inseguras. Então, elas não admitem esse tipo de crime, né, que é o crime do celular, de roubar moto, de provocar um dano, né, para aquele que não faz parte do crime, né, que é o trabalhador comum, né, que é o operário e assim por diante. Né. Não quer porque para ele não interessa que vá para lá uma investigação, que a polícia chegue lá perto, que vamos dizer, que de alguma forma o Estado possa começar a ficar presente naquele lugar, né? Então, obviamente que, por incrível que pareça, mas uma redução na criminalidade é bom para eles, né? Ou seja, aqui você pode viver em paz, pode trabalhar, pode ter tua casa, pode ter o veículo numa boa, ninguém vai te incomodar, né?
ainda se for legal aqui, ainda você consome algum produto nosso, né? Tem aí uma energia, precisa de um gás, é a gente que comanda aqui e tal. Né? Então, para eles, o interessante é isso. Né? Então, esse crime organizado, ele só pode sobreviver se, de fato, as coisas elas funcionem com uma certa tranquilidade. Né? Que haja paz, né? Nem que seja uma paz que esteja motivada pelo medo, né? Porque eles impõem o medo. Né? Bom, não vai ter mais, quando diz que não vai ter mais torcida organizada, e se pegar a gente com camisa da torcida organizada, a gente vai dar um jeito nessa pessoa, obviamente ela está baseada no quê? No medo. Coisa que o Estado tem uma dificuldade muito grande de fazer. Né? Que a pessoa ela acaba não tendo medo de ser punida pelo Estado. Né? Isso, o Estado ele tem cada vez mais provocado esse efeito no cidadão. Né? Fazer com que a punição do Estado ela gere esse tipo de sentimento. Que quando você olha, na verdade, você devia de fato ter o quê? Ter uma, não sensação de medo, mas uma sensação de proteção do Estado, e você deveria fazer as coisas certas baseado na conscientização. Né? Então você é consciente de que eu não vou fazer errado, porque isso não é que vai ajudar a sociedade a caminhar bem. Então as pessoas elas acabam fazendo, quando não é pela conscientização, que é baixa, infelizmente, apesar de todo o aparato tecnológico que se avançou, advindo da internet, dos canais que nós temos aí, dessas big techs, enfim, mas não foi suficiente para a conscientização, porque isso se volta às questões mais básicas, que é você ter educação, né? E educação, apesar de a gente ter hoje uma popularização da escola para o trabalhador, para o operariado, para as pessoas de mais baixa renda, mas ainda a escola ela não consegue fornecer, ou a sociedade não consegue fornecer uma escola coerente com a necessidade de uma sociedade complexa, que é a sociedade do século XXI. Né? Então, é uma escola que não é culpa, obviamente, dos professores, né? Porque quando você olha os números, você tem, por exemplo, no estado de São Paulo, um afastamento enorme de professores, né? Em função de problemas neurológicos, né? De doenças neurológicas, ocasionado pelo estresse, pelo medo, pela cobrança excessiva e etc. e tal. Então você tem uma escola que ela não consegue dar um suporte adequado para o aluno, e ele também não consegue ser um bom ambiente de trabalho para o professor. Veja você. Né? Então é uma escola que ela ainda precisa ser reinventada, a gente precisa de uma reinvenção da escola, para que a escola ela tenha coerência com os desafios de uma sociedade complexa do século XXI. Coisa que a criminalidade ela conseguiu fazer. Então a sociedade, a criminalidade ela conseguiu se renovar, né, a ponto de fazer com que fazer com que o crime ele continue mesmo nas novas modalidades presentes nessa sociedade tecnológica que nós vivemos. Mas usando ferramentas antigas. Veja você que uma delas é o medo. Então ela impõe o medo, né, na sociedade. Boa parte da sociedade ela convive com essa criminalidade branda, vamos assim dizer, né, que está ali oculta, mas você sabe que ela existe. E quando vem um toque de sirene desse avisando que não quer mais que as pessoas façam parte do crime organizado, um tempo lá apareceu uma faixa num lugar, né, uma faixa no lugar em que o crime organizado disse que
Aqueles que passarem com moto, dando grau, empinando, acelerando, fazendo barulho, tal, ia ser disciplinado. Inclusive, até apareceu um vídeo, de motoqueiros que se tornou um silêncio no local. Os motoqueiros passavam numa boa, não faziam mais aceleração, alguns inclusive trocaram até de escapamento para passar desapercebido. Você tem uma mudança, né, nos paradigmas, inclusive da própria criminalidade. Então a gente precisa retomar a discussão do que fazer para que a sociedade, e aí na pessoa do Estado, possa tomar as rédeas de novo da segurança, possa tomar as rédeas de novo de conseguir levar a segurança para a sociedade, possa conseguir levar com que essa sociedade possa viver numa paz, mas dentro das normas constitucionais. E que a gente não fique, obviamente, presos, porque isso também é uma prisão, né, de grupos que dizem como que uma determinada sociedade tem que agir ou não em função de determinados acontecimentos. Ô Henrique, você leu o recado aí? Ô, Ricardo, Tô testando, dei a tela aí no fundo aí, ó. Basta a tela aí, roda. Tá. Tô testando algumas ferramentas aqui, Não, eu tô porque, vendo, galera, eu tô vendo. dia 28, live desse canal, não se esqueça, dia 28, faremos uma live. Então, tô testando algumas ferramentas aqui. Ô Henrique, é uma coisa, pode ser só preconceito da minha parte, ou talvez não. Mas eu tenho a sensação que a tua geração é meio deslocada da realidade. É meio alienada com as coisas, assim. Né, não tem muita profundidade em nada. Não é uma crítica, tá? É uma característica de vocês. Tá? É a sensação que eu tenho. Posso estar enganado, entendeu? Pode ser que tenha uma percepção, vocês tenham uma percepção das coisas que eu não esteja vendo. Mas a sensação que eu tenho é essa, que certas coisas vocês não se atentam. Por exemplo, eu e o Murilo aqui no início, a gente estava conversando, a gente estava até meio que romantizando um tempo dos trombadinhas. A gente viu trombadinhas cheirando cola na rua, né? O cara vinha tentar roubar sua carteira, né? Acho que isso não tinha aqui, tinha lá em Petrópolis, tal, que isso sumiu, tal. Era um contato, acho que talvez da geração dos anos 80 era o primeiro contato com crime, né? Que a gente tinha, assim, de falar, puta, ali, ó, tá um filho da puta ali, vai tentar roubar a gente, né? Mas como que você, assim, vou te colocar como a voz da sua geração agora, olha a cagada que eu falei. Como que você tem essa percepção, assim, de que a gente não está usando o nome das organizações, tá, criminosas, só para te falar aí, tá, para não ter um soft ban, então evite usar. Mas você tem essa percepção da presença deles, assim, no dia a dia da gente ou não? Pô, às vezes quando tu vai pra noite, essas coisas assim, obviamente que tu vai em lugar que talvez eles não seja do interesse deles estar. Mas você tem essa noção, assim, das coisas, de falar, porra, a gente está sobre um guarda-chuva aqui meio sinistro, não tem muita noção disso? Cara, eu acho que nem você falou, eu sinto muito essa questão da alienação, da parte de não se importar muito, porque eu acho que quando a minha geração chegou, né, isso já era muito bem estabelecido, né, não é uma coisa que estava em ascensão ou nada do tipo, é uma coisa que já é muito bem estabelecida. Então eu acho que eu, pelo menos, não tenho muito essa percepção, embora se eu parar para pensar, eu tenho essa noção do que aconteça, mas não é uma coisa que todo dia eu paro e falo assim, puta, isso aqui é assim, por causa disso, por causa dessas pessoas, que acontece assim, assim, assado, e eu penso muito, eu penso
Eu penso muito também que existem certas coisas que a gente tem direito, né? Que certas coisas que acontecem muito por conta disso, porque se a gente não tem pelos meios legais, o meio legal, o ilegal, né, de certa forma, consegue garantir pra gente, o que também não é ruim, né? Principalmente em bairros mais de periferia, a ordem deles é diferente, é muito diferente, né? Como as coisas funcionam, como as pessoas se comportam, principalmente em bairros de periferia, é muito diferente, né, dos bairros não exatamente de periferia. Então é mais nesse sentido que eu vejo, mas eu concordo muito com essa questão da alienação. Eu também nunca vi ninguém assim da minha idade comentar sobre isso, comentar sobre o pessoal, né, que a gente não está usando não, mas comentando sobre o pessoal aí, né, seja de qualquer lugar. Mas eu acho também que não é uma coisa exclusiva do Brasil. Eu acho que todo país tem o seu pessoal, né, porque é uma forma da população também ter um certo controle com as coisas, né, não deixar para, como diz aqui no Brasil, órgãos fiscalizadores de algo do tipo, né? Órgãos fiscalizadores que no fim das contas não fiscaliza nada e fica tudo por isso mesmo, né? Eu faço um paralelo muito grande com o órgão fiscalizador da minha profissão, que dizem que a gente paga aí todo ano para os caras fazer fiscalização, para lutar pelos nossos direitos, mas no fim das contas os caras não fazem nada. Eu acho que o pessoal aí que faz as coisas ilegalmente, por assim dizer, às vezes faz coisa muito mais pela gente do que esses órgãos fiscalizadores de verdade aí. Fiquei em silêncio só para você ficar constrangido. Eu fiquei um pouquinho assim, eu fiquei bastante. Silêncio constrangedor, né? Silêncio constrangedor, né? Um pouquinho sim. Mas é melhor também do que falar coisas constrangedoras também. Passei por isso. Não vai ouvir, né? Mas eu acho que teve uma professora que meio que deu em cima de mim ali. Eu fiquei meio constrangido. É por isso que eu falei, às vezes o silêncio é melhor do que falar alguma coisa. Quem que deu em cima de você? Uma professora. Eu posso estar enganado. Pode ter sido, tipo assim, soft, dado em cima meio soft, assim, pode ser. Mas aí eu... Mas peraí, vamos nos aprofundar nesse assunto aí. Peraí. Foda-se, Estado Paralelo, peraí. Foda-se, agora não, peraí. Porra é essa aí? Vamos entender direito isso, vai. Peraí, conta como ocorreu a parada pra gente aqui. Ninguém ouve esse episódio mesmo, se foda. Basicamente, a professora estava falando que ela não beija ninguém desde o começo do ano, aparentemente solteira, né? Já casada. E aí... O começo do ano? A gente está no meio de fevereiro, caralho. Pois é, ela não beijava ninguém desde... Segundo ela, né? Segundo ela. Como que é? Começo do ano que eu não consigo entender. Não sabe ela que faz anos aí que eu tô nessa fase aí. Ô Murilo, ela falou para ele que tá desde o começo do ano sem beijar ninguém. A gente tá no meio de fevereiro. A gente não tá... Ela não falou para mim, a gente estava ali no ambiente dos professores. Aí começaram a se aprofundar nesse papo com ela, só as professoras ali, só eu ali quietinho ali no meu computador. Aí ela falando que ela gosta de homem mais novo. Aí ela perguntou a minha idade. Ela falou assim, tá na minha faixa de idade que eu gosto. Eu falei, tá. Aí eu fiquei completamente constrangido. E ela dando risada na minha cara. Mas ela é pegável? Cara, descreve pra gente aí, mas não precisa falar como é que ela é. Fala, tipo, uma pessoa famosa, você ela lembra fulano, vai lá. Dercy Gonçalves, por aí? Eu acho que lembra mais ou menos a Camila Pitanga, mais ou menos ali. Louco, mano, que porra é essa? O mundo tá todo errado, o que tá acontecendo com esse mundo? Eu acho que você pode estar próximo de perder sua virgindade, cara. Eu acho que é a sua. Como ativo, hein? Como ativo, hein? Detalhe. Depois ela falou que ela não se envolve com pessoas do trabalho.
Também, tu deve ter feito uma puta cara de merda, que ela falou, puta, esse moleque não quer porra nenhuma comigo. Entendeu? Eu não sabia se eu dava risada, se eu tentava manter o profissionalismo ali. Ô Murilo, existe um ditado que ele é muito correto. A carne cai no prato do vegano. Puta que pariu, é a segunda vez que isso acontece com esse moleque, hein? É a segunda vez. Teve uma vez que teve uma ex-aluna, veio me procurar, falou, me passa o contato daquele cara lá. Eu falei, que cara? Um cara fortinho assim, tal, assim. Passei o contato, a menina mandou um oi, e aí, tudo bem? O Henrique simplesmente ignorou e bloqueou a menina. Não bloqueei nada, não. Entendeu? Aí a menina falou, porra, Bruno, o cara não respondeu nada, não sei o que lá. Eu falei, não, tenta de novo, tal. A carne cai no prato do vegano, meu amigo. Não, mas isso daí, cai Bruno, no prato do vegano. Essa frase que você usou, na verdade, ela é uma readaptação do século XXI da minha época, que era asa para quem não sabe voar. Então, readaptado do século XXI, que usando vegano e tal, né? E começamos no período dos veganos. Ele foi uma reedição desse antigo ditado, né? O que, na verdade, no final das contas, dá na mesma, né? Cara, como é que pode um negócio desse? Pois como é que pode? Aí ele fica aí, sabe o que acontece, Murilo? Ele fica no Grindr. Sabe o que é o Grindr, Murilo? Grindr é uma rede social assim, de conhecimento só para da comunidade LGBTQIA+. Né? Você perdeu. Teve um episódio que você não estava, Murilo, que quando a gente estava em off conversando, o Henrique falou que estava nessa rede aí social, procurando, não sei o que lá, fazendo pesquisas, e ele falou que assustou quando viu a foto das peças dos caras, das peças. Entendeu? Inclusive a parte das peças acho que foi pro ar, tá? Ele fala assim, não, eu me assustei com as peças dos caras. Eu falei, mano, que intimidade é essa com a rola dos outros, chamar de peça, irmão? Entendeu? Assim, ele falou, não, eu assustei com o tamanho das peças. Eu olhei de rabo de olho. Ele falou assim, eu olhei de rabo de olho. Não, a pergunta que eu faço é a seguinte, se era uma pesquisa acadêmica, ou se não, é uma curiosidade, ou se de fato você faz parte da comunidade. Fiquei na dúvida em relação a isso. O Bruno faz parte da comunidade aí. Eu não faço porra nenhuma. Tu que falou essa porra, o Vitor tá de testemunha. Tu falou essa merda. Como que é o nome da rede? Green Days? Green Gays. Green Gays. Grindr. Eu entendi Green Days. É o Grindr sem E no final, é DR no final. Grindr. GRINDR. Não conheci. Aí o Vitor. Instalado ali no celular dele. Aí o Henrique falou que tava lá fuçando lá uns perfis lá, olhando de rabo de olho as peças dos caras, e falou que teve uma que assustou ele o tamanho. Cara, você cara, aí, cara. Você falou essa merda, nem vem. Coisa aí, cara. Você que gosta. Você falou, tenho provas. Você falou. Cara lá, assustei com a peça dos caras. Falei, que porra de peça é essa? Que porra de chamar de peça, mano? É uma peça. Imagina o Henrique, ele para em frente, por causa disso, Murilo, ele para de carro em frente de toda a loja de autopeça. Só para ficar olhando a ferramenta dos caras. Olha, autopeça, ele fica lá olhando de rabo de olho para a loja. Que peça alta, hein? Que peça mais alta é essa? Nossa, essa me assustou. Aí chega lá e pergunta se tem alguma peça da marca Green Gays, né? Green Gays. São os gays ecologicamente corretos. Green Gays. Dá para abrir. Com a quantidade de gente que se preocupando com o meio ambiente hoje em dia, dá para abrir essa rede social aí, vai fazer sucesso. Você vai se inscrever nela, né? Claro, pô, vamos se preocupar com o meio ambiente. Não, lógico que não. Claro que você vai se inscrever no Green Gay, né? Acabou de falar, claro que vai.
Eu sou só a favor do Como é que fala, Murilo? É ato falho, não é isso, Murilão? O Freud explica isso aí. O primeiro estudo do Freud foi sobre o ato falho. Não, eu sou a favor do meio ambiente, sai fora. Claro que eu vou me inscrever. Encheu a boca para falar ainda. Encheu a boca, claro que eu vou me inscrever. Ai. Você tentou me enganar, não vale não. Você tentou me enganar. Eu te enganei nada, eu fui bem direto, assim. Bem direto. Não usei de nenhum subterfúgio. Você falou do coração. Você encheu a boca. Você falou com orgulho. É claro que eu vou participar. Não, é claro. Me enganar, não vale não, você tentou me enganar. Entendeu? Não, ninguém tá te enganando. Você é tão green gay que você vai fazer o que à noite da sua mãe? É verdade, eu vou ter que arejar as plantas lá que minha mãe pediu. Ah lá, tá vendo? É um green gay. É um green gay, porra. Pensa no meio ambiente, porra. É o gay politicamente correto. Mas gay também não precisa, né? Entendeu? Eu deixo sair pro meu grande amigo Bruno aí, que tá nessa jornada de gay aí há anos. Tô fora. Tô fora. Isso aí. Respeito o gosto de todo mundo. Quero deixar isso bem claro aqui. Tem nenhum tipo de preconceito da minha parte, mas gordão aqui não rola, não. Mas se vier o magrinho, vai pra ele, hein? Pode ir que não, pode ficar sossegado, que isso aqui não rola, não, mano. Entendeu? Pô, e vou te falar uma coisa, hein? Eu teria menos problema se eu fosse gay na vida do que esse vício que eu tenho, mulher. Eu teria menos problema na vida. É foda. Minha vida teria sido mó sossegadona. Seria mó sossegadona. Entendeu? Se eu não tivesse essa síndrome de Michael Douglas da vida aí, entendeu? Minha vida seria mais sossegada. Mas, infelizmente, não jogo nesse time, sou Vasco da Gama. Então, aí, cara, entendeu? Mas eu tô aí, Henrique. Eu vou abrir a Green Gay, vai estar lá o Henrique lá, com a cara dele lá. Eu só não te apresento a Dita Cuja porque acho que você tem o dobro da faixa de etária que ela gosta. Se não te apresentava, Bruno. O que você tá falando, mano? Deixa quieto. Falando da colega de trabalho, que ele não apresenta ela pra você, porque você... Ele se referiu a mulher deu uma cantada nele e chama ela de Dita Cuja. Dita Cuja, eu posso falar o nome dela, você acha que eu sou cidadão? Vou dar o CPF dela. Eu não tô falando pra você falar o nome dela, né, mas você poderia, sei lá, né? Moreira, a mulher... solteira que trabalha comigo? Hã? É assim que você queria? A digníssima solteira que trabalha comigo? Não, velho. Mano, a mulher cantou você, velho. Você não tem que compartilhar isso aí, irmão. É você. Não, eu estou contando a situação que a gente entrou no assunto de constrangimento. Estou contando a minha situação, que eu fiquei constrangido ali, pô. Olhar a peça dos outros não fica constrangido. Agora, a mulher que canta, você fica constrangido. Você falou isso. Tá no episódio passado. Vai lá ouvir. Vai ouvir que ela... eu vou fazer um corte dessa merda e vou botar aqui. Que você falou isso. Você falou isso. Querendo mostrar os seus pés, suas bolinhas de gude pros outros aí, velho. Vai falando aí que eu vou desenrolar um negócio aqui. Vai falando aí que eu já desenrolo. Peraí. Que isso, cara. Cara só sumiu. Mais uma vez aí, né? O crime fazendo parte das nossas vidas aí. E lembrando, pessoal, que o crime é muito mais legal porque o crime não tem grupo de bom dia, né? Então aí, pessoal que tem grupo de mandar bom dia aí também vai tomar no cu. Quer dizer, não, também não precisa. Mas, é muito chato esses caras que estão mandando bom dia, que o seu dia seja maravilhoso e tenha tudo de melhor na sua vida. É boa intenção, mas não precisa também, né? O dono do Simão veio buscar ele. Mano, o Simão foge, fica na academia o dia inteiro e vem pra casa comigo e fica aqui esperando ele. É uma figura esse cachorro, mano. É uma figura. Ele já até sabe onde tá. Hã? Como que o dono dele já até sabe onde tá. Não, eu só mando assim, eu falo, tá aqui, velho. Aí tanto é que ontem ele não apareceu. Eu falei, mano, ele não apareceu aqui não. Ele falou, não, hoje ele tá aqui. Hoje ele foi, não. Tá. Vai saber que aconteceu. Não, então, foi, mano, vai que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né, com ele, né, velho? Que ele não deu as caras, pô. Ele tá sempre aqui. E, mano, ele já vem aqui, ó. Eu saio da academia com ele.
É porque o Pitoco e o Seco voltaram a ficar com o velho, né? O velho apareceu de novo na praça. E aí, ele vem por causa dos cachorros, só que ele fica comigo. Então ele ficou na academia dormindo a manhã inteira. Ao vir embora, ele vem andando na frente. Aí ele já corre para no meu portão, assim, esperando eu abrir pra ele. Eu tava sem vergonha pra caralho já. Você deixa ele com o negão ou o negão não Imagina, dá bosta. Mano, não adianta. Não é nem o negão, cara. O negão é mais sociável com outros cachorros, assim. O problema é a Dalila. Dalila não aceita, cara. Dalila é um capeta, mano. Ela fica com as costas todas arrepiadas, assim, pro Pitoco e pro Seco, assim. Ela é foda, mano. A Dalila, ela só é bonitinha ali. Você olha, sabe que bonitinha? Ela é um capeta, mano. Mas o negão consegue ainda ficar com o Pitoco Seco também, se deixa separado. Não, ele adora o Pitoco e o Seco. Ele vivia junto com eles, né, cara? Não, é sim. É só que às vezes a falta de convivência aí que você leva em casa, ele fala eles se encontram todo dia aqui, quando eu vou trocar de turno, né? Que eu vou soltar os cachorros e levar os outros pra academia, eles se encontram no portão. Né, mas o problema é da Dalila. Dalila, mano, é um estresse do caralho. Um dia eu tentei deixar o Pitoco aqui com eles. Porra! Meu Deus do céu, velho. Ela queria morrer. A Dalila não deu um segundo de descanso, velho. O Pitoco se rosnando pra ela, eu falei, vai dar bosta. Com pessoa. Quem avançar nas pessoas é só o negão. Só o negão. O negão não gosta de seres humanos. Ele pulava muro pra morder. Ô Murilo, você acredita que esse cachorro, filha da puta, uma vez, eu pedi um negócio da farmácia, vi o motoboy entregar aqui. Ele pulou o muro pro quintal do vizinho, que o vizinho fica com o portão aberto. Ele foi lá, mordeu o pé do motoboy. Ele ficou me olhando no portão, todo felizão. Foi o que eu fiz. Aí, filho da puta, tá maluco? Aí eu tive que botar uma tela aqui. O bicho é maluco pra caralho. Mordeu a cara do Henrique, lembra aquela vez, Henrique? Mordeu sua cara? Mordeu. Eu achei que ele tava me reconhecendo, mas ele tava só... Tá maluco? Tá entrando na academia aí? Tá maluco? Mano, nada, bicho é doido. Ele bicho é doido, mano. Mas depois daquele dia mano, boa também. E ele odeia criança. Isso eu acho muito maluco, velho. Ele odeia criança. Odeia, com ódio mortal. Você vê que ele olha pra criança de um jeito meio assim: vou voar na sua jugular. Vou te matar. É doido isso, cara. Eu tenho que ficar esperto com ele em certas situações, mano. Porque ele é foda. Ele fica aquele... Quando eu ando com os três assim, ele é o mais calmo. Né, o Jeb fica me puxando igual com aqueles 20 quilos dele lá, quase arrancando meu braço. A Dalila parece um limpador de para-brisa drogado, indo para um lado e para o outro, e o negão fica do meu lado, quieto. Mas com o negão que eu tenho que ficar esperto. A bobeira que eu dou, ele vai, morde alguém. Como que chegamos aqui? Como eu tenho uma convivência com os animais de longa data, desde muito garoto. Meu padrasto criava, quando nós morávamos em outra cidade, ele tinha um canil chamado Kaiserhof. Era um canil que criava donas. Eu achei que você fosse falar Kaisersutter, daquele filme lá, lembra? Os Suspeitos. Bom pra caralho esse filme aí. Não, Kaiserhof. Está assim, em alemão é estação e criava Dobermans. Então, desde muito garoto, eu convivo com os animais, sabe? Então tinha as crias dos Dobermans. Teve uma cadela lá que deu 12 cachorros. Então, assim, inclusive ele levava para exposição, sabe? Foram campeões os cachorros. Eu convivi muito cedo com os animais. Depois a gente veio embora, veio uma só, aí ela morreu. A gente ficou alguns anos sem, depois adquiriu outro. E depois de casado, dei, né, 20, lá vai fumaça, de casado, e mesmo namorado, convivendo com os animais da minha esposa, em casa, cão e gato, né, os dois. Hoje a gente tá com 12, eu cheguei a ter 20. Nossa, eu tô convivendo com pombo na academia. Pombo, tá pombo? Foda. Mano, eles derrubaram outro. Não, esse eu cuidava dele. Agora eles estão invadindo a academia, porque na parte de cima eu tô deixando ração pros gatos, eu parei de deixar durante o dia. Porque como eles derrubaram uma chapa lá no alto do telhado lá, eles entram por lá e vão direto no mezanino comer, né? Então eu parei de deixar durante o dia. E aí, o Paulão é uma figura, né? Mano, o Paulo quase derrubou o telhado da academia, se pegando tênis e jogando. Aí eu comecei a jogar aquele rolo de fita crepe que ele tem lá,
comecei a jogar onde eles ficam, então eles não estão ficando mais lá. Que, mano, tava uma cagação no tatame, tava foda, hein, mano. Toda hora eu tinha que limpar o tatame com cocô de pombo, velho. Mas esses últimos 2, 3 dias aí diminuiu, que o meu ataque aos pombos, logicamente que não é pra matar, que eu não mato bicho, tá, gente? Eu jogo assim pra assustar só. Se eu acertar, é sem querer. Se eu acertar, é totalmente sem querer, porque não jogo pra acertar mesmo. Criando um pombo. Você sabe por que os pombos eles convivem com a gente? Por quê? Porque os pombos, por muitos séculos, eles foram domesticados pelo ser humano. Se você for para a Rússia, se você for lá no local lá, menos 30 graus, você vai encontrar os pombos lá. Porque nós, seres humanos, nós domesticamos os pombos por muitos séculos. Eles foram muito úteis para a gente. Muito antes do correio, dessa coisa anterior. Por isso que é pombo correio. Então a gente domesticou por muitos séculos os pombos. Eles foram muito úteis pra gente. E aí chegou um momento... Sem contar que tem gente que come, né, porra? Tem gente que come essa porra. Ah, não. Aí é foda. Aí não dá, não. Mas enfim, aí o que acontece? Chegou um momento que eles não foram mais úteis, eles foram soltos. Mas eles já eram domesticados. Né? E aí, mesmo a gente não criando mais os pombos, eles continuaram convivendo na nossa presença. Eles aprenderam a lidar, mesmo um pouco afastados, com a nossa presença, comendo o restante de comida que é encontrado, revirando lixo, assim por diante. Mas essa proximidade que eles têm com a gente é em função disso, é em função do fato de que a gente domesticou ele por muito séculos. A gente é meio doido, né? A gente começou falando de Estado paralelo, passou pela veia gay do Henrique, que vai montar uma startup para abrir o aplicativo Green Gay. Green Gay, seja um gay ecologicamente correto. Se você for um gay ecologicamente correto e me dar dinheiro, eu vou fazer, então. Olha só. Eu quero dinheiro. O Henrique demonstrou todo o constrangimento dele de ser assediado por uma mulher. Ele falou que é um absurdo isso, onde já se viu mulheres ficarem assediando assim os homens. Né? Cara, é porque se fosse o contrário, eu estaria preso, né? Depende do tipo de assédio, né? Depende de você falar. Você fazer igual os anos 80, botar a rola pra fora, eu falei, o que você achou? Aí ia dar merda. Só que isso não pode mais hoje. Bruno, hoje em dia não pode mais, hein? Me ajuda, Bruno, eu botei a rola pra fora na escola. Bruno. A mulher não quis nem chupar, porra, que porra, tá tudo errado isso aí. Entendeu? Teve uma época, cara, que eu via tanto filme pornô que eu ia no banco e estranhava que a mulher do caixa não me chamava pra ir no cofre com ela. Como assim? Não chama? Achei que era normal. Como assim? A gente vai no cofre? Como é que é isso? Você vai me mostrar a casa da moeda? Você quer mostrar como que é feito o real? Quer mostrar a máquina fazendo? Tem uma época que era sinistra, hein, mano? O bom é que se acontecer alguma coisa assim do tipo comigo, meu advogado já sabe o que fazer, já. Vou ligar pra sua mãe. Falar, ei, mamãe, tudo bom? Puta, aí não dá, não, aí não dá. Falei, mamãe, nem precisa nem se preocupar com dinheiro, mamãe. Eu sei exatamente o que eu quero. Falando nessa... Deixa eu contar agora que minha mãe falou... Olha pra onde tu vai nessa conversa, hein? Só tô te alertando antes, hein? Olha o gancho que tu pegou, vamos ver. Eu tenho zoado muito essas coisas assim com a minha avó, e minha avó ela é muito dessas pessoas extremamente muito religiosas, né? Extremamente muito, nesse sentido mesmo. A minha mãe falou que a minha avó estava orando para que eu não fosse gay, porque eu nunca namorei. Até tua avó já sacou, viado. Até tua avó já sacou que tu é viado. Porque minha avó tá fazendo terço todo dia, e se eventualmente eu for gay, ela pede aceitação para Deus. Ela vai mandar Mano, até tua avó já sacou. É porque essa zoeira é muito forte. Então, às vezes, eu chamo meu avô de viado, ele fala que viado sou eu falo, sou mesmo, aprendi com você. Ele fica puto, mas aí eles acham que é verdade, eles acham que foi sério. Então, Henrique, tô te falando. E não é só isso, Henrique, você tem uns trejeitos meio de gay, entendeu? Não é só o fato de você ter aversão à mulher. Você tem um jeito meio gay também, assim, de ser. Aquela convivência que a gente teve uma semana lá em Marília, eu vi muita coisa. Já viu aquele... Você vai ver muita coisa, aquele meme assim...
Eu olhei assim, você deitado de bruço. Ô Murilo, olha a cena que eu tive quando eu saí do banho. A gente, para tomar banho, era um pavor lá, porque era uma escola, que era uma escola que foi adaptada. Deixa eu falar, cala a boca. A gente era uma escola que foi adaptada para ser um dormitório lá da galera, né? De Santa Bárbara do Oeste. Aí, beleza, aí tiraram os mictórios e botaram 2 chuveiros. E, mano, tinha uma galera do vôlei de praia. E, porra, cara, não é uma crítica não, tá, galera? Mas todos eram gays. Todos. As 2 duplas eram gays. Inclusive o Bruno tentou assassinar e aí acontecia o seguinte, aconteceu uma coisa constrangedora. O Renan foi tomar banho e os caras foram atrás, tá ligado? Um entrou, aí saiu escovando os dentes assim, olhando, e aí os outros 3 entraram, né? O Zoe e o Renan pra caralho, que a gente fazia um revezamento, também não ia tomar banho os 2 juntos, né? Cada um ia tomar, e a gente ia, porque eles tinham toque de recolher, a gente não. A gente ia tomar banho depois do toque de recolher da galera lá. A gente, do boxe, a gente era zoeira do caralho. Aí eu fui tomar banho lá quase 1 da manhã, por causa dessa porra, né? Que tu tem que tomar banho meio esperto ali, que alguém podia entrar, né? Alguém do vôlei. Se você escutar a bola de vôlei quicando, já entrava em desespero. Aí, sei lá, tomar a porra do banho. Eu volto pro quarto. Olha a cena que eu encontro, Murilo. Olha a cena. O Henrique de bruço, olhando pro celular, vendo joguinho, o nego jogando online, com o pé esquerdo para cima, deitado de bruço, com o joelho dobrado, o pé esquerdo para cima e cruzando os 2 dedos do pé, assim, um dedão e o outro. Mano, eu dei uma surra nele com a toalha. Eu falei, o filho da puta, tu quer agir assim, tu vai lá pro vestiário lá dos caras do vôlei de praia, aqui no boxe vai ficar assim não. Meti a porrada nele. É proibido. Falei, mano, é confortável, é proibido. Não, mano, não, aquilo não é confortável, velho. Num lugar cheio de homem, você vai ficar deitado de bruço com a perninha pra cima, cruzando os dedinhos? Porra, Henrique, vai se foder, velho. Lógico que a gente tava junto com os caras lá que jogavam aquela porra lá, como é que é o nome? Os velhos da bocha. Malha. E os velhos da malha também, um bando de filha da puta, que 4h30 da manhã ligava a luz do dormitório lá. Não. E aí eu fiquei puto. Aí um dia que a gente chegou para dormir 2 da manhã, aí eu falei assim, aí se eu quisesse acender a luz agora, como é que ia ficar? Aí eles pararam com aquela palhaçada de ficar acendendo a luz de manhã e começaram a acordar quietinho, né? E a gente ficar fazendo tem que acordar cedo, esse vagabundo acorda tudo tarde. Tomar no cu deles. Ficou meio pianinho mesmo. Eu falei, aí se eu quisesse acender a porra da luz agora, vocês iam ficar felizes da vida? Aí eles pararam com essa merda de ficar acendendo luz lá. E os velhos, gente boa, mano. Os velhos, gente boa. Mas, mano, mas chegaram muito abusados. A gente já tava lá antes e chegaram muito abusados. Vambora. Só daqui a pouco o Henrique vai se declarar aqui. Viu? Eu vou fazer só um comentário final, que depois pode até cortar, caso você quiser. Mas eu tô olhando aqui aquele jogo curling, sabe? Que parece bocha. É legal pra caralho. Curling é legal pra caralho. E tá jogando 2 times femininos, as suecas e as italianas. Mas as italianas são bonitas. Tô indo ver. Qual canal que tá passando? Qual canal que tá passando? Tô vendo na Casé TV. Mas as italianas são bonitas. Não, eu vou ver, mano. Mulher com vassoura na mão e varrendo é o sonho de todo homem escroto cabendo nos esportes. Isso é fetiche. De todo homem escroto, o sonho é ver uma mulher com a vassourinha varrendo no chão de calça apertada. E a roupa de empregada, né? A roupa de empregada. Bem característica. Vambora, rapaziada. Pra vocês. Lembrando, galera que tá ouvindo aqui, dia 28 faremos uma live. O Leonel já vazou, foda-se, ele não quer nem ouvir o final. Valeu, Henrique. Valeu, é nóis. Valeu, tchau. Uh-huh.